Olá a todos, eu chamo-me Jamima Luiz e bem-vindos ao segundo episódio de Além dos Projetos Podcast, uma iniciativa do PMI Angola Chapter em parceria com a SP Media. Para o dia de hoje, nós temos um convidado muito especial, alguém com mais de 19 anos de experiência ou de atuação na área de consultoria de TI, alguém que lida com transformação digital e também gestão de projetos. O tema de hoje do nosso podcast é a gestão de projetos como missão de vida, propósito, paixão e planeamento. Imaginem só, uma pessoa que lida com planeamento, gestão de projetos, foi consultor de TI e é até hoje. Quem mais para nos transmitir tanta experiência? Espero que fiquem ligados, vai passar a vinheta. Após a vinheta, estamos novamente com vocês e desta vez vamos conhecer um bocadinho mais a fundo, porque é mesmo além dos projetos, e o Fernando é um projeto em si. Então temos que conhecer a infância, a educação, como é que ele chegou a este Fernando que é hoje. Então, Fernando, agora vamos explorar um bocadinho como é que foi a sua infância. Uh, bem, os meus pais são angolanos, eu sou angolano, e cresci como qualquer outro menino da minha faixa etária. A nossa geração foi uma geração que teve a oportunidade de conviver melhor. Havia muito menos estratos sociais naquela altura e, portanto, eu recordo-me perfeitamente de crescer na minha rua, a brincar, a jogar a bola e na altura éramos todos muito mais unidos porque conhecíamos-nos quase todos, coisa que atualmente já é mais difícil. Ao longo da minha vida fui estudando, fui crescendo com jovens também naquela altura e tive a oportunidade de ir estudar para fora. Eu fiz a faculdade de fora, fiz a faculdade em Portugal e também, antes de terminar a faculdade, tive a oportunidade de trabalhar ainda alguns anos em Portugal. Recebi uma proposta para trabalhar em Angola e, como sempre foi a minha paixão, o meu sonho voltar a Angola, desafiei-me e vim para cá. E aqui estou até hoje. Na componente profissional, tive a oportunidade de trabalhar como eu disse, em grandes empresas, grandes instituições, a implementar projetos muito grandes e é efetivamente um orgulho para mim ter sido parte do crescimento de grandes empresas aqui em Angola. Ok, muito obrigada. E com relação à formação especificamente, qual foi? Será que ela está totalmente interligada com as suas atividades no dia de hoje ou será que sente que fugiu um bocadinho daquilo? Bem, eu recordo-me quando era mais novo um dos meus sonhos era tornar-me um geólogo. Estou Segundo. muito longe de ser um geólogo, muito longe mesmo. E a vida é mesmo assim. Os meus pais sempre quiseram que eu fosse engenheiro Opa, e, como eles é que mandavam na altura, acabei decidiu. por tirar engenharia informática. Ok. Eu sou engenheiro informático na banda de formação, mas lembro-me o meu pai é médico e lembro-me de dizer várias vezes que odiava estudar e que, portanto, não queria estudar, queria escolher uma profissão que me pudesse dar Liberdade? liberdade de não estudar. Oh, A verdade é que não me recordo nos últimos 20 anos, de não ter estudado numa semana e cada vez mais é diário mesmo. E já não estamos só a falar sobre ler para o trabalho,
E é muito mais que isso. Eu desafio-me constantemente a fazer certificações. Ainda ontem fiz um exame de certificação para ser gestor de projetos sustentáveis. É uma das certificações do PMI e passei. E depois de ter passado, pensei, bem, o que é que eu agora vou fazer? E já estou com outra ideia e vou-me desafiar mesmo a fazer uma outra certificação. Isto para dizer que se andava a fugir, se em algum momento fugi de estudar, neste momento Não consegue estou ficar sem. sempre à procura de estudar, de fazer mais uma certificação. Eu tenho muitas certificações, muitas delas nem aplico, mas faço porque acho que me ajudam a entender melhor o meu trabalho, o trabalho dos outros, o trabalho das outras equipas, as pessoas em si, porque hoje em dia a gestão de projetos não é só a olharmos para os projetos, é olharmos para tudo que está à volta dos projetos, que inclui pessoas, ambiente, espaços e agora, claramente, a parte da sustentabilidade. Ok, Fernando, muito interessante. E nessa trajetória toda, o engraçado é ter dito que no início teve a fugir e agora parece que corre atrás. Não há como largar. Nessa trajetória da infância, da formação, será que aconteceu algum momento que foi muito marcante para si e que mudou algum capítulo ou mudou o Fernando? Tornou-o mais maduro, seja para a área profissional ou literalmente para toda a sua vida? Sim, bem, eu recordo-me perfeitamente de ouvir o meu pai dizer-me que a única herança que podia dar ou deixar, não é? Era o conhecimento, os estudos, o valor do nosso conhecimento. E confesso que eu era muito jovem na altura, nos momentos que o meu pai me disse e não dei o devido valor. Hoje eu sei perfeitamente e entendo perfeitamente e recomendo que as pessoas façam uma reflexão porque, e eu digo isso constantemente, nós podemos perder dinheiro, podemos perder muitas coisas, o conhecimento não sai e muitas das vezes os jovens ehm, ehm, olham e sentem-se injustiçados por não terem melhores oportunidades de vida ou profissionais, mas eu hoje cheguei onde eu estou porque comecei aos poucos a estudar uma certificação, duas certificações, 30 certificações. Isso põe-nos logo cada vez mais num patamar onde passamos a saber exatamente o que é que nós estamos a dizer. Passamos a ser especialistas em determinados temas e isso protege-nos. O conhecimento protege-nos porque efetivamente eu não iria conseguir concorrer com alguém que tenha muito dinheiro ou tenha influência, porque eu não tenho nada disso. Mas eu sinto que consigo concorrer com muitas pessoas se estivermos a falar de conhecimento, porque isso é o que eu faço todos os santos dias. Aprender, ouvir, conhecer mais e estudar mais. E partilhar com Além de Projetos Podcast. Fernando, antes de irmos já para o nosso tema e desmistificar, gostaríamos de saber, então, essa jornada toda, como é que chegou a gestor de projetos e como é que chegou ao PMI? Ok. Bem, há quase 20 anos atrás, quando eu comecei a trabalhar, eu comecei a trabalhar eu fazia auditoria e consultoria de sistemas de segurança, muito virado para a parte de segurança. Depois comecei a trabalhar com SAP e na consultoria tudo é projeto. E muitas das vezes nós
passamos, para sermos gestores de projetos, temos também de ter algum conhecimento técnico da matéria onde estamos da área onde do projeto onde estamos a gerir. Não é obrigatoriamente, mas a passagem de um especialista para gestor, muitas vezes acaba por acontecer. E, portanto, como eu estava sempre em projetos, o meu chefe na altura achou que se eu fazia componente técnica, porque que não gerir também um projeto e otimizava-se tempo e espaço e energia. E assim foi, aos poucos. Primeiro a gerir um projeto muito pequeno, depois a gerir um maior, gerir projetos de implementação, de upgrades, tudo muito tecnológico, sempre na área SAP, que era o meu grande conforto. Há quase 8 anos atrás, eu comecei, já tinha certificações em gestão de projetos e comecei a olhar mais para o PMI. Quando comecei a olhar mais para o PMI, para as certificações, percebi que já existia uma iniciativa cá de se criar então o PMI Angola. Foi assim que eu ingressei e tornei-me então o vice-presidente de membros, onde tive penso 3 ou 4 anos como na função de vice-presidente. Depois tornei-me presidente e agora sou passo-presidente. E foi assim que tive contacto então também com esta grande comunidade que é o PMI Angola. Eu tenho uma dúvida. Mencionou que quando soube do PMI estava na iniciativa de estar cá. Sim. Então ainda não tinha chegado cá? O PMI Angola tem constituído e reconhecido pelo PMI Global. O PMI tem quase 8 anos. E, portanto, foi nesse momento. Eu conheci o PMI Angola, ou a equipa, a comissão instaladora do PMI Angola, mesmo no início, foi quando eu me tornei, nas primeiras eleições, me tornei então vice-presidente de membros. Não, agora percebi. Uma grande trajetória, muito interessante. Agora vamos voltar para o nosso tema principal, que interliga a gestão de projetos como uma missão de vida. E quando nós falamos de missão, nós estamos a mencionar projeto, o propósito, a missão em si, estamos a mencionar a paixão, o planeamento, um monte de coisas. Mas para hoje nós estamos a dividir em 3 pontos. Estes 3 pontos é a paixão, o propósito, planeamento. Vamos começar com o propósito. Qual é a importância de nós termos um propósito dentro da gestão de projetos e como é que nós vemos de facto o propósito em gestão de projetos? Bem, eu acredito que todo mundo que olhe para a gestão de projetos veja um propósito, e o propósito podem ser vários, mas muitas das vezes, ou quando eu estou em sede de projetos, o meu propósito é agregar o máximo de valor às equipas, ao projeto em si, o que é que nós queremos trazer com aquele projeto a nível de valor. E é esse o propósito que eu tento passar às equipas nas quais eu lidero, portanto, focados sempre em valor, nunca descurar o tempo, o orçamento e o âmbito, mas o valor deve estar sempre acima de tudo o que nós entendemos que possam ser os vértices. E é isso que eu defendo. Agora,
deve haver Várias formas formas descrever, de se ver como propósito. Ok. E como é que nós fazemos face o nosso propósito e o propósito de um projeto? Será que o propósito individual do gestor de projetos é muito importante, tanto importante assim como o propósito do projeto? Bem, quando nós estamos a gerir um projeto, nós somos, como gestores de projetos, somos a entidade máxima de entrega e de responsabilidade sobre aquele projeto. E, portanto, o propósito tem que estar alinhado com a expectativa do nosso cliente. Vamos fazer um projeto de um carro e nós temos que alinhar a entrega de valor à expectativa do nosso cliente. Temos que saber, o nosso cliente quer um carro 4x4, o nosso cliente é do Benfica e quer um carro vermelho, o nosso cliente quer um carro a gasolina ou a gasóleo ou elétrico. Então, portanto, este propósito tem que estar sempre alinhado às expectativas de quem vai receber o projeto, o nosso cliente. Muito bem, Fernando. Foi, de facto, muito bom conhecer esse lado e essa visão do propósito. Agora vamos para o ponto 2, que é paixão. Propósito, pelo que eu entendi na sua abordagem, estava muito voltado ao valor do projeto. O que é que se vai entregar, não só ao gestor, o que é que ele vai entregar ao projeto, mas o que é que o projeto entrega. Agora, a paixão. Qual é a relevância da paixão em gestão de projetos? Bem, para mim, paixão para mim, a paixão é algo que efetivamente tem sido o meu dia a dia na componente de gestão de projetos. E porquê? Porque eu trago a gestão de projetos para tudo que é o meu dia. Todo o meu dia a dia tem gestão de projetos. E como? No trabalho, eu hoje desempenho uma função que não é só olhar para os projetos, mas eu faço um acompanhamento como eu disse, de um plano estratégico que tem muitas iniciativas, tem podemos programas e, portanto, é muita interação com a componente de gestão de projetos. Mas, à noite, regresso a casa e, quando eu regresso a casa, não deixo ou não perco a paixão de gestão de projetos e, por mais engraçado que pareça, aplico a gestão de projetos em casa. E como é que eu aplico? Eu sou casado e tenho duas filhas e até as minhas filhas já sabem. Nós, para gerir a casa, nós temos que fazer agendamentos para reuniões. Sério? Reuniões, hoje é o dia de reunir com a família. Porque não para reunir, mas para tratar de temas que são importantes. Ok. Minha mulher tem uma vida profissional, uma carreira profissional também muito ativa, o que a põe também num corre-corre. Eu, no corre-corre, também ando sempre, então nós vimos que tínhamos que aplicar algumas orientações de gestão de projetos na nossa família, no nosso dia a dia familiar. E assim é. Ela tem eventos, ela tem responsabilidades, faz agendamentos, reserva o tempo dela numa agenda que nós partilhamos. Nós tentamos fazer reuniões ou ter momentos, eu não queria estar a dizer reuniões porque vai parecer muito profissional, mas temos momentos onde nós falamos sobre pontos importantes. Temos um backlog, que é uma lista de tarefas que temos que fazer. Vamos definindo prioridades.
vamos ajustando em função do tempo que temos, em função da disponibilidade financeira que temos e em função das atividades que vêm surgindo das nossas filhas, porque elas também entram neste mundo todo que nós temos de gestão das atividades familiares. E, portanto, eu aplico muito mesmo do meu conhecimento de gestão de projetos, eu e a minha mulher, aplicamos muito do conhecimento que temos de gestão de projetos no nosso dia a dia familiar. E não fica só por aí. Com os amigos é a mesma coisa. Então, toda a dinâmica gira em gestão de projetos. A paixão é viver a gestão de projetos na sua íntegra, no seu dia a dia. Uma das coisas que os meus amigos já reclamam de alguma forma é que eu estou sempre a avaliar riscos, porque esse é o meu dia a dia de trabalho. Quer dizer, estamos aqui. Eu nos projetos estou sempre a ver o que é que pode acontecer e de que forma é que podemos mitigar e planos de mitigação. E, portanto, com eles também. Vamos para um sítio, eu estou sempre a ver o que é que pode acontecer e pareço aquela pessoa que está sempre a olhar para o negativo ou pessimista, mas não, isto é porque a minha cabeça está sempre a olhar para a gestão de projetos. E como é que é? Aqui no podcast, só para quebrar um pouco o gelo, pessoal, como é que a gestão de risco, como é que foi? Como é que viu aqui? Eu olhei primeiro para o espaço onde nós estávamos e a primeira sensação que eu tive foi, bem, se houver alguma coisa aqui, para onde é que eu vou fugir? Porque normalmente nos projetos nós temos sempre uma tendência a fazer uma vistoria ao espaço, para sabermos para onde é que estão, porque por segurança nós temos que saber quais são as saídas de emergência e portanto, eu recordo-me que há uns minutos atrás sentei-me e pensei, bem, se existir aqui alguma coisa, para onde é que eu vou fugir, para onde é que eu vou correr? E só tem uma porta. Então até pensei, bem, será que tem uma janela? Mas eu sei que tenho quase a certeza que não vai acontecer nada. Então, mas isto é a minha cabeça sempre a trabalhar em várias áreas da gestão de projetos. Uma delas é a componente de risco. Ainda bem que não pensou sobre o risco de estar no nosso programa e simplesmente nas saídas da sala. Até entendi. O terceiro ponto é o planeamento. Além de planear fugir em casos de risco, qual é a importância do planeamento na gestão de projetos? Bem, o planeamento é muito importante. O planeamento é importante nos projetos, na nossa vida, em vários momentos do dia, porque nós precisamos saber como é que vamos fazer, quando vamos fazer, o que é que nós vamos consumir, quanto vai custar, o tempo. Portanto, o planeamento é extremamente importante. E isso é que eu estou... Com os outros pontos, todos, né? Tempo, os três têm que estar todos alinhados. O orçamento, o âmbito e agora a componente de sustentabilidade, porque hoje a sustentabilidade defende que o valor que nós entregamos a um projeto já não é só medido durante o projeto, mas também muito depois do projeto ser executado. E o que nos põe aqui numa situação onde, ok, o projeto terminou, até pode ter consumido mais tempo do que se previa, mais dinheiro, mas se calhar 5 anos depois poderá estar a ter um retorno 10 vezes maior do que alguma vez se previu. Muito obrigada, Fernando. Quer dizer, aqui a nós descodificarmos o nosso tema, nós podemos entender que estes 3 pontos são fundamentais e são interligados. Mas uma coisa que eu aprendi com o Fernando é que, na realidade, o gestor ele deve ter esses 3 pontos bem firmes para que o projeto também possa andar devidamente. Porque se o gestor não tiver essa visão do Fernando, acredito que ele fica confuso, ele não consegue gerir devidamente esta etapa, ou o projeto ou vários. Eu vejo que o Fernando tem vários projetos. Quer dizer que é uma habilidade e reflete de facto a paixão que acabou de mencionar no seu dia a dia.
Porque se eu não gosto de uma coisa, eu não consigo fazer muitas vezes. Literalmente, se eu não gostasse do PMI, eu não estaria cá no podcast. Eu sei que o Fernando também, talvez não estivesse cá no nosso episódio. E eu acho isso muito, mas muito interessante. E eu espero que o pessoal de casa entenda esta importância também. E neste momento, nós preparamos algo especial para o nosso convidado. Está a rir já, só, estás a ver? Isso é muito bom. Então, Fernando, nós temos um presente. Ele vai refletir aquilo que é a sua paixão pelos projetos. Porque normalmente quando nós agimos por amor e fazemos as coisas, as pessoas ao nosso redor elas sentem-se impactadas. Então nós preparamos um presente, preparamos algo digital, por favor. Área técnica, dá o suporte. Muito obrigada. Tenha a bondade. Pessoal, transformação digital. Muito boa tarde a todos, ou boa noite, dependendo da hora do dia, as minhas saudações. Para mim é um privilégio, uma oportunidade falar do Fernando Romero. E falar do Fernando Romero, eu penso que era importante dividir em 3 dimensões. Uma dimensão mais humana e depois uma dimensão profissional com uma derivada voltada especificamente à gestão de projetos. Do ponto de vista humano, o Fernando Romero é uma pessoa sem igual, mas sem igual mesmo. Eu, por acaso, não conhecia há pouco tempo por conta da relação laboral. Pouco tempo não diria, né? Diria 3 anos. E, portanto, é algo que é unânime, que ele marca pela diferença, pela maneira, pelo empenho ou pela força que ele dedica para ajudar as outras pessoas, para ouvir, para perceber a necessidade das outras pessoas e a dificuldade com que se dispõe para querer ajudar, que é algo sem igual. Está sempre disposto a partilhar experiências de vida, sempre disposto a impulsionar as outras pessoas a atingirem o seu melhor. Isso é uma característica muito própria que é importante dar destaque. Por outro lado, temos uma segunda dimensão, que essa dimensão é a dimensão profissional, e aqui destaca-se por 2 lados. Por um lado, como um profissional no sentido lato, que é a trajetória que tem e o currículo fala por si, pelas coisas que faz, pela capacidade de inovar, de transformar e se desafiar. E a derivada dessa abordagem é o Fernando enquanto gestor de projetos, que ele leva isso como um desafio de vida, leva isso como um compromisso pessoal. E, portanto, é muito normal para quem trabalha com o Fernando receber uns e-mails carinhosos às 2, 3 horas da manhã sobre um tema voltado à gestão de projetos ou sobre alguma atividade ligada à gestão de projetos. Você pergunta em que momento é que ele dorme, né? Que dedica isso com toda a sua força, com toda a sua vida. Portanto, assumiu pessoalmente o compromisso de transformar, de ser um promotor da gestão de projetos enquanto área de trabalho, enquanto metodologia ou ferramenta de trabalho nas organizações e não só. E tem sido uma pessoa que incansavelmente está a partilhar um acontecimento, um facto. É uma pessoa que volta e meia diz: olha, fiz mais uma certificação. É alguém que não nega um desafio, não nega um desafio quando é chamado para falar sobre gestão ou para fazer alguma coisa em prol disso. Acho que é um estilo de vida, muito sinceramente não creio que se vá desassociar algum dia dessa narrativa. É um desafio, é um estilo de vida já, e acho que é uma oportunidade de presenciar isso e também agradecer já agora por tudo que tem feito e tudo o que fez, por ter sido incansável, por ter nos impulsionado e por ter permitido que mais pessoas conhecessem a gestão de projeto como tal e se juntassem a esse grande mundo. Fernando, desejo profundamente votos de agradecimento por tudo que tem feito. A mim, em particular, e pôs em prol do PMI, do mundo de gestão de projetos, e desejo profundamente
que essa jornada seja tão gratificante, a semelhança de tudo, tudo que já fez. E reitero a minha inteira disposição para o que puder contar e é isso. Obrigado, boa sorte. Então, Fernando, agora, como é que se sente após receber o nosso presente? É um orgulho para mim, é um orgulho muito grande ouvir feedbacks que indicam que efetivamente essa minha jornada tem trazido grande impacto positivo na vida das pessoas que estão à minha volta. É um orgulho, eu tenho muito carinho pelo Amadeu e pelas pessoas todas que estão à minha volta, os líderes que estão à minha volta, as equipas que já foram lideradas por mim, as equipas que estão à minha volta e, portanto, é com muita emoção que eu vi este presente e obrigado porque efetivamente quem me conhece sabe que eu sou uma pessoa muito sensível e virada para as pessoas e obrigado. Nós é que agradecemos. É um presente de coração para refletir aquilo que é o seu impacto mediante as suas atitudes. E este convite em si também foi resultado deste impacto, porque ninguém melhor que Fernando para nos transmitir este exemplo personificado do que é viver paixão em gestão de projetos. Agora sim, pessoal, nós estamos já na reta final do nosso podcast e vamos para a de recomendações, sugestões do nosso convidado. Nós estamos a falar sobre a importância de referenciar o voluntariado, não é? No PMI, nesta nossa conversa. Bem, isto é um tema que nós temos falado muito, que é até que ponto é que a nossa comunidade, a nossa, aqui em Angola, todos estão à nossa volta, até que ponto é que acreditam que nós somos voluntários e não somos remunerados. Mas efetivamente é isso que nos diferencia. Nós não somos remunerados, nós somos voluntários e nós temos esse espírito, porque nós acreditamos que nós estamos a ajudar a comunidade, nós estamos a dar de volta o que nós recebemos. Eu tive a oportunidade de receber vários espaço e possibilidades de certificações, de formações nas organizações onde eu trabalhei, com pessoas que acreditaram em mim, e a única forma de hoje agradecer as oportunidades que a vida me deu é efetivamente de dar de volta à comunidade. E por isso é que nós acreditamos que devemos ajudar e sempre focados para a componente de gestão de projetos, que isso é que é a nossa especialidade. E eu ainda há pouco dizia a um amigo, hoje a falarmos, eu dizia que o ser voluntário para mim faz todo o sentido se for na área na qual eu sou especialista. E tem paixão. Sim, porque se eu hoje fosse apoiar uma comunidade com comida, com outras coisas, eu provavelmente não iria saber dar o meu máximo, porque não é a minha especialidade. Eu sei fazer, eu sei gerir projetos, eu sei trabalhar na área de gestão de projetos, eu conheço a área de gestão de projetos. E por que não ajudar o nosso país, ajudar a comunidade no que eu efetivamente sei? E principalmente porque eu sou de um tempo onde, para fazermos um exame, tínhamos que sair, apanhar um avião.
Nós para fazermos o início, há 8 anos atrás, nós para irmos fazer uma certificação do PMI, para fazermos uma certificação do PMI, tínhamos que ir para fora. Não havia centros de estudo, não havia formação cá. A primeira formação que eu fiz do PMI foi fora. E, portanto, foi aí que eu tentei mudar o que existia. E conseguimos. Hoje temos centros de exames, temos formação cá em Angola, e isso pôs-nos todos num nível diferente de mercado. E por isso é que eu sou voluntário, por isso é que faço parte de uma comunidade com voluntários que acreditam na mesma visão e que defendem os interesses da comunidade. É muito interessante, Fernando. E de facto reflete mesmo o que todos nós dentro do PMI fazemos, e eu acho que faz parte daquela paixão e estilo de vida. Porque todos nós, inclusive o nosso podcast, não é uma coisa que nós recebemos remuneração. Nós fazemos porque nós amamos partilhar conhecimento. A gestão de projetos, ela nos mostra quão importante é a partilha, porque o viver o projeto, o moldar, o trabalhar com pessoas, a liderança, a dedicação, ela é muito importante. Isso muda a nossa visão sobre muita coisa. Isso torna-nos muito mais empáticos e, principalmente numa sociedade como a nossa, precisamos desses exercícios para lembrarmos que, embora não tenhamos, alguns tiveram, conseguimos ser a pessoa que dá oportunidade às outras pessoas e que ensina às outras pessoas aquilo que na altura talvez quis que alguém ensinasse. E a mudança começa dessa forma, quando nós começamos a agir em prol da mudança. Qual é a recomendação que deixa para quem nos está a assistir para dizermos já tchau, tchau? Bem, eu digo sempre, que posso. Se não és membro, torna-te membro. Se não és voluntário, torna-te voluntário. Certifica-te, estuda, aprende, porque não tarda, vamos ter a mudança do ciclo e traz a oportunidade também de partilhar. Portanto, se queremos fazer a mudança, é a estudarmos e a ensinarmos, aprendemos e partilhamos, porque todos nós, em fases diferentes da vida, em níveis diferentes de aprendizagem, teremos sempre a oportunidade de aprender e ensinar. Muito obrigado, Fernando. Esse é o conselho deixado pelo Fernando para o nosso podcast Além dos Projetos, uma iniciativa do PMI Angola Chapter em parceria com SP Media. Vemo-nos ou vamos nos ver no próximo episódio. Tchau, tchau.